Quando pensamos na ideia de TCC, pensamos em algo que traga novidade ou um conforto. Nosso projeto veio da observação de um fenômeno acelerado pela pandemia, que é a crescente preferência da população pelas bicicletas. Isso ocorre por dois principais motivos: a preocupação maior com a saúde e a preocupação em trazer uma sociedade mais sustentável. Isso garante o nosso futuro. E também a bicicleta é um exercício, então ela auxilia você a cuidar da sua saúde e, enfim, a crescente preocupação estética auxilia isso também. O nosso projeto busca trazer uma conformidade para os ciclistas, iniciantes ou não, juntando um odômetro a um calibrador. Além do controle sobre os trajetos do dia a dia, o usuário poderá também ter uma maior eficiência na hora de calibrar os seus pneus, independentemente da temperatura dos mesmos. Então, ele vai poder parar em qualquer posto de gasolina, pelo nosso projeto, já conseguir regular a pressão ideal que ele tenha que pôr no seu pneu. Bom, o público-alvo deste projeto, como pode-se notar, são os ciclistas, principalmente aqueles que dependem das suas bicicletas para se deslocar na cidade, tanto para trabalho quanto para meio de transporte, mas de modo geral, são todos deste grupo. A ideia para atraí-los é focar no objetivo principal do projeto, que é auxiliar esse grupo a tornar suas corridas mais informativas, práticas e também a fim de ajudá-los na manutenção da bicicleta, principalmente de seus pneus, já que para a maioria a manutenção tem de estar em dia. Partindo agora para o modelo 3D, o software que nós escolhemos é o SketchUp, versão de 2020. O SketchUp ele é um software designado para projetos de arquitetura 3D. E por conta disso nós escolhemos ele, porque a dinâmica entre componentes e a dinâmica da câmera ela é muito mais fácil de visualizar do que em outros softwares um pouco mais convencionais, como o Tinkercad e o AutoCAD 3D. Agora indo para a parte dos componentes, eles são relativamente bem simples. Nós temos o case, que engloba, que vai envelopar o LCD, o display LCD 16:2, e os três botões que previamente eles serão mais discutidos e colocando a funcionalidade deles em prática, que serão o de incremento, decremento e o Enter. Aqui partindo para a parte da case do Arduino Uno, que é onde que vai ficar o Arduino guardado, e aqui nós temos a embalagem, que eu chamo de casulo, que seria a case dos sensores, já que o modelo 3D deles não está disponível na internet. E também não consegui achar nenhum na qual eu poderia me basear. Então a gente logo desenvolveu essas cápsulas na qual os sensores ficariam guardados, onde eles ficariam protegidos da exposição excessiva do sol e a água. E ele também oferece uma proteção sem comprometer a funcionalidade do sensor. Então, o sensor dianteiro é o sensor head switch, juntamente com o imã, que vai ser acolapado nessa parte metálica da bike. E o sensor traseiro, que ele vai ficar um pouco mais próximo da câmera do pneu, que vai ser o sensor de temperatura. Uh, Obviamente eles vão mandar as informações para o Arduino, que vai ficar aqui. Ele pode ficar tanto quanto no meio do quadro da bike, que não é o indicado, já que pode ficar um pouco chato, dependendo do modelo da bicicleta, em relação ao espaço que a pessoa vai ter entre as pernas dela e o pedal, ou então ela vai poder ficar aqui, como é o sugerido, embaixo do assento da bicicleta. Outra funcionalidade interessante do SketchUp também que fez ele se destacar perante os demais foi a funcionalidade do V-Ray. O V-Ray nada mais é do que a renderizar essa imagem, esse esboço cartunesco que nós temos aqui, em imagens fotorrealísticas que estão disponíveis na monografia e também estarão disponíveis à parte, juntamente com esse arquivo do SketchUp, onde qualquer um pode visualizar essa simulação 3D da bicicleta. Bom, agora eu irei demonstrar a simulação e o circuito do nosso projeto. O site que utilizamos foi o Tinkercad e, para começar, aqui estão os componentes que utilizamos. Aqui está o sensor de temperatura, que será utilizado na opção de calibrador. Os três push buttons que estarão no guidão da bicicleta junto com o LCD, sendo o da esquerda o decremento, o do meio o incremento e o da direita o botão Enter, de confirmar. E também temos o sensor Red Switch, que será no pneu dianteiro, que servirá para o odômetro. Como no Tinkercad não tem sensor Red Switch, utilizamos um push button apenas para simular. E de início,
Quando o consumidor ligar o produto pela primeira vez, ele terá que introduzir dados de fabricantes. Como assim dados de fabricantes? Quando a gente compra um celular novo, às vezes ele vem desconfigurado, com o horário diferente, a data diferente, e são dados iniciais. Porém, no nosso projeto, o consumidor terá que introduzir o aro da bicicleta e o raio da bicicleta que ele está utilizando. Ou seja, no aro, a gente escolheu 4 dos aros que mais saem no mercado para que não tenha que colocar todos os tipos de aros. Ou seja, apertando o botão incremento, se você não quiser essa opção, você irá passar para a próxima opção. Ou seja, se não quer o aro 16, nós temos o aro 20, o aro 26 e o aro speed. Vamos supor que agora utilizaremos o aro 20. Para confirmar, basta apertar no botão Enter. E também, como foi dito, terá que introduzir o raio. Vamos supor que utilizaremos raio 40. Caso passe sem querer o valor, basta apertar no botão decremento para voltar. Apertando o botão OK. Esses dados, na próxima vez que ele ligar o produto, não será necessário fornecer, porque a gente programou para que esses dados sejam guardados numa memória. Senão teria que, toda vez que ligar o produto, fazer essa etapa. Agora, chegando no menu principal, terá 4 opções, que será o calibrador, o odômetro, o seleciona aro e o seleciona raio. Começando pelo calibrador, funcionará da seguinte maneira. De acordo com a literatura, pneu frio é aquele que não rodou nas últimas 4 horas. A temperatura padrão para a medição da pressão do pneu é de 21 graus Celsius. Se a temperatura do pneu for outra, é possível corrigir a pressão que foi medida, o que pode ser feito por meio de uma fórmula específica usando-se o valor da temperatura em Kelvin. Lembrando-se de que 0 graus Celsius é igual a 273,15 Kelvin. A fórmula é pressão ideal igual a P1 vezes T2 dividido por T1, sendo P1 a pressão recomendada pelo fabricante para se calibrar quando o pneu está frio, T2 a temperatura medida no pneu convertida em escala Kelvin, e T1 a temperatura padrão para a medição de pressão convertida em escala Kelvin. Por isso que solicitamos no início que o consumidor introduza nos dados de fabricantes o tamanho do aro que esteja sendo utilizado, pois podemos adquirir pressão P1 através deste dado. Essas são as especificações para cada tamanho do aro. Quando o tamanho do aro for 16, a pressão recomendada pelo fabricante será 23 psi. Quando o tamanho for 20, pressão igual a 28 psi. Tamanho igual a 26, pressão igual a 40 psi. E quando o tamanho for speed, pressão será 110 psi. Ou seja, caso o pneu esteja a 82 graus Celsius, ele irá fornecer a pressão ideal para ser calibrar corretamente, dependendo desta temperatura. Apertando o botão Enter, ele irá calcular e aqui está mostrando a pressão ideal para se calibrar dependendo da temperatura, ou seja, a 82 graus Celsius, ele terá que introduzir 33,52 psi. Apertando o botão OK, voltará para o menu principal, e para mostrar que está funcionando, caso o pneu esteja a 24 graus Celsius, apertando o botão OK, ele irá calcular de novo, agora com 24 graus Celsius no pneu, e a pressão correta será 28,19 psi. A outra opção no nosso projeto será a opção do odômetro. No odômetro, nós utilizaremos o sensor bed switch. Para simular, suponha que o mouse seja o ímã e aqui seja o sensor. Toda vez que o ímã passar pelo sensor, quer dizer que está dando um número de volta. Ou seja, calculando o perímetro da roda, dá para determinar a distância que ele está percorrendo. Por isso que foi pedido, na verdade, o raio no começo. Então, toda vez que o ímã passar pelo sensor, ele está calculando o perímetro. E assim, a distância percorrida. Pode ver que está aumentando o valor. E programamos para quilômetro, ou seja, aqui seria 1 metro, 10 metros, 100 metros e 1000 metros. Aí, caso o consumidor queira parar agora a distância, basta apertar no botão OK e não estará mais contando. Pode ver que está passando no sensor e não está mais contando. Apertando o botão OK, voltará para o menu principal. Na próxima vez que ele entrar nessa opção, ficará salva a última distância percorrida. Caso queira continuar, basta continuar pedalando. Caso queira começar do início, basta apertar no botão decremento que irá resetar o valor.
Voltando no menu principal, a opção 3 será o selecionar aro. Como os dados de fabricantes serão guardados na memória e não serão pedidos novamente na próxima vez que ligar, a gente fez essa opção para, vamos supor, na primeira vez ele utilizou o aro 20, e no dia seguinte ele queira trocar de bicicleta e seja um aro 26. Aí vem nessa opção para trocar o aro. Antes ele estava usando o aro 20, agora ele utilizará um aro 26. E também a opção 4 será a mesma coisa, porém do raio. A opção 3 e 4 serve para trocar os dados de fabricantes. Aqui para incrementar valor e o decremento. Para decrementar valor. Vamos supor que hoje utilizaremos um raio 30 do que 40, como foi utilizado anteriormente. Apertando o botão OK, voltará para o menu principal. E é isso. Partindo agora para os aprendizados que nós tivemos com o projeto, um dos quais nós podemos destacar é o conhecimento na área de programação, já que o nosso componente principal, que é o Arduino Uno, ele reclama programação C++ profissional. Programação essa na qual a gente ainda não tinha um domínio, mas que foi algo essencial para o domínio geral de linguagem de programação, ainda mais tendo em vista que a linguagem C++ é uma das linguagens mais utilizadas do mundo. Outro aprendizado que nós tivemos também foi o contato com a língua estrangeira, principalmente o inglês, ainda mais quando a gente está se referindo aos termos técnicos e muito específicos da área de eletrônica, que casualmente a gente não encontra nos nossos livros ou durante as aulas de inglês. Agora já no âmbito da pandemia, o projeto ele teve que se adaptar às novas formas de apresentação, uma vez que o projeto ele não teve tempo o suficiente para ser realizado um protótipo físico. E por conta disso, uma simulação visual 3D ela foi necessária. E com base nessa necessidade, nós tivemos o contato com muitos softwares de edição e de modelagem 3D, como por exemplo o AutoCAD, o 3D Slash, o Blender, o Tinkercad, na qual a gente fez a simulação prática, e o software que a gente escolheu como para poder fazer a visualização, que é o SketchUp. Bom, também aprendemos com esse projeto novos conceitos de eletrônica em relação aos componentes utilizados, como, por exemplo, aprendemos o funcionamento do sensor Red Switch, por meio do campo magnético e o sensor de temperatura, através dos conceitos de calor e escala térmicas, no caso, do sensor TMP36, que é o circuito integrado. E por último, aprendemos o funcionamento e o uso do painel de LCD, no qual não tínhamos domínio. Quando pesquisamos odômetros para bicicletas, achamos os mais variados modelos, focados em exercício, batimentos cardíacos, distâncias, velocidade, tempo, alguns até vêm GPS. Junto com tantas possibilidades, podemos achar uma variada proposta de preço, dos mais simples de R$30 a R$40 até os mais tecnológicos de R$200 a R$300. Porém, nem mesmo os modelos mais caros possuem a possibilidade de auxiliar na calibragem dos pneus. Hoje, não é possível encontrar um dispositivo pequeno e portátil para a função de calibrar a bicicleta, algo que é necessário para os passeios do dia a dia. O nosso produto vem com um preço de R$175, o que parece de primeira ser um preço muito caro. Porém, oferece uma nova função para o ciclista, que é o auxílio da calibragem dos pneus, algo que, além de não ser possível você ver em outros modelos, é algo que vai tornar mais fácil a função de calibrar a bicicleta quando você parar no próximo posto de gasolina.